Nesse vídeo, nós vamos ver o cadastro de grupos e subgrupos de produtos. Para acessar a tela do cadastro de grupos e subgrupos de produtos, nós vamos no menu Administração, Produtos, Grupos e Subgrupos. Esse cadastro de subgrupos, grupos e subgrupos de produtos, ele é bem importante no sistema, porque muita coisa vai depender dele. Por exemplo, muitos relatórios importantes, ajuste de preço. Então, é importante que a gente faça um planejamento bem detalhado desses grupos e subgrupos. Bom, para que servem os grupos e subgrupos? Os grupos e subgrupos são uma classificação dos produtos. Uma classificação de dois níveis. O primeiro nível seria o grupo e o segundo nível seria o subgrupo. Quando a gente entra nessa tela, primeiro ele já mostra aqui os grupos e os subgrupos que já estão cadastrados. Então, para a gente ter uma ideia aqui, vamos ver mais ou menos esse exemplo aqui que tem de grupos e subgrupos aqui. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, o freio. Quando eu marco aqui freio, o grupo, ele já me traz aqui todos os subgrupos desse grupo que eu marquei. Então, freio. O grupo freio, ele teria, por exemplo, subgrupo pastilhas de freio, disco de freio, lonas de sapatas, tambores, cabos, cilindros, pinças, etc. Evidentemente que esse grupo subgrupo você monta de acordo com a sua necessidade. Mais um exemplo aqui de suspensão. Nós teríamos, por exemplo, amortecedores dianteiros, amortecedores traseiros, molas, borrachas, pivô e aí por diante. Então isso aqui seria mais ou menos uma estrutura de grupo e subgrupo que você pode montar de acordo com o que você trabalha. Bom, para cadastrar um grupo e subgrupo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é digitar aqui um código que você atribui, o sistema não vai gerar automaticamente, você atribui um código para esse grupo. Então vamos colocar aqui, por exemplo, um grupo 50. E eu vou digitar aqui teste. Para esse grupo, eu tenho que criar um subgrupo. Ou seja, obrigatoriamente, todo grupo tem que ter pelo menos um subgrupo. Então eu vou digitar aqui código 1. Como esse grupo e subgrupo não existe, ele me habilitou aqui o botão incluir. Se eu digitar um grupo que já existe, vou digitar aqui, por exemplo, 1 de freio, e subgrupo 1. Quer dizer, como esse grupo e esse subgrupo já existem, ele me habilita para eu fazer uma alteração ou uma exclusão nesse grupo, nesse subgrupo. Bom, vamos ver os campos aqui. O primeiro campo seria o código, como nós já vimos. Depois aqui a descrição, que a gente coloca a descrição. Vamos pegar um grupo que já existe. Tá, o segundo campo é um código do subgrupo, que é um código também que você que informa, o sistema não vai gerar esse código. Você coloca de acordo com a sua necessidade. Aqui, por exemplo, o grupo 1, então ele já me trouxe aqui a descrição do subgrupo. O próximo campo que nós temos aqui é dias de isenção de juros. Dias de isenção de juros vai ser utilizado no cálculo dos juros, dos orçamentos e ordens de serviço que nós fizemos. Então, essa isenção, o que significa? Significa que quando o sistema for calcular os juros, não serão calculados juros até esses dias de isenção de juros, de acordo com o prazo médio. Então, por exemplo, se o prazo médio de uma venda for 60 dias, ele vai calcular os juros a partir do 30º dia. Ou seja, se eu estou vendendo à vista, por exemplo, não vai ter juros. Por quê? Porque o prazo médio não vai ultrapassar os 30 dias. O próximo campo é a exceção de desconto, que ele pode estar marcado ou não. Esse campo de exceção de descontos vai afetar também no orçamento, de acordo com o desconto que nós vamos dar. Então vamos ver rapidamente aqui. Vamos fazer um novo orçamento aqui, de exemplo. Vamos consultar um produto.
Então, aqui na negociação, eu venho aqui e escolho, aqui exceto o grupo de exceção e somente o grupo de exceção. Então, de acordo com o que eu selecionar aqui, e de acordo com o que tiver aqui, se ele é exceção de desconto ou não, ele vai dar o desconto ou não nesse produto, naquela OS. Valor máximo do orçamento OS. Isso é o seguinte, eu posso colocar esse valor máximo para que desse grupo e subgrupo, quando eu for fazer o orçamento, o sistema me bloqueie quando o valor do somatório dos produtos ultrapasse esse valor máximo para esse subgrupo. Aí o sistema me bloqueia. Por exemplo, aqui eu tenho R$10.000, quer dizer, se eu fizer um orçamento cujos produtos desse grupo 1, subgrupo 1, ultrapassarem os R$10.000, o sistema vai bloquear a inclusão desses produtos no orçamento. Fator de quantidade máxima e fator de quantidade mínimo, eles são utilizados para o cálculo da venda média do produto. Né? Porque quando o sistema calcula a venda média, ele calcula por um dia. Então vamos supor que eu quero que a minha quantidade máxima que eu tenho no estoque seria para vender esses produtos por 30 dias, por exemplo, de acordo com essa configuração. Então, ou seja, se o sistema calculou que um determinado produto ele vende 2 por dia e a quantidade máxima está 30, fator de quantidade máxima é 30, então quer dizer, o sistema vai me calcular a quantidade máxima desse produto para 60 dias. A quantidade mínima é o mesmo processo. Por exemplo, com uma venda média de 2 por dia, fator de quantidade mínima vai ser 15, então eu vou ter a quantidade mínima como 30. Próximo campo aqui, que é esse quadro Ajuste de Preço de Venda, aqui eu posso informar ao sistema que toda vez que houver alguma alteração da base, desse campo base, o preço de venda do produto também vai mudar. Bom, quando nós colocamos aqui não ajustar, nenhum ajuste vai ser feito automaticamente. Pode alterar custo, que o preço do produto vai continuar o mesmo, ou seja, a alteração de preço teria que ser manualmente. Se nós marcarmos aqui custo médio, significa que cada vez que houver uma entrada desse produto, o preço de venda vai ser alterado de acordo com a taxa que eu coloco aqui. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 80% e marcar o custo médio, quer dizer que na próxima entrada que houver, na próxima nota de compra que houver, o sistema vai ajustar o preço de venda para o custo da nota que entrou mais 80%. Se eu selecionar custo gerencial, também na próxima entrada do produto, esse produto vai ser aumentado nessa taxa que eu informei, no caso aqui de 80%, só que ao invés de baseado no custo médio, no custo gerencial. O ajuste do preço mínimo de venda também pode ser configurado para ser ajustado automaticamente ou não, de acordo com a base. Se eu colocar a base para não ajustar, nenhum ajuste vai ser feito. Se eu marcar custo gerencial, quando eu marcar custo gerencial e essa taxa, significa o quê? Que toda vez que o meu custo gerencial aumentar, o meu preço mínimo vai ser o custo gerencial mais essa taxa informada aqui. Ou seja, se eu tiver um produto cujo custo seja R$100, o preço mínimo de venda vai passar a ser 110. Se eu marcar o preço de venda, o preço mínimo de venda vai ser o preço de venda menos essa taxa que eu informei aqui. Ou seja, se eu tenho um produto com preço de venda de R$100 e a taxa de 10%, o preço mínimo vai ser R$90. Esse outro campo aqui me diz se eu quero alterar os preços mínimos dos produtos desse grupo, subgrupo, agora. Ou seja, que se eu não marcar esse campo aqui e clicar aqui em não alterar, os meus preços mínimos serão alterados somente na próxima alteração, ou de custo ou de preço de venda. Agora, se eu marcar esse aqui, quando eu clicar alterar, de imediato o meu preço mínimo vai ser alterado de acordo com a minha configuração aqui. O outro campo aqui, calcular produtos,
Aqui no cadastro do produto, vamos pegar um cadastro aqui, nós temos esse campo aqui, calcular preço mínimo. Esse campo significa que o preço mínimo desse produto vai ser alterado automaticamente ou não. Se ele estiver marcado, o preço mínimo vai ser alterado. Se não estiver marcado, não vai ser alterado, independente da configuração que eu tiver aqui. Então aqui, se eu marcar aqui, marcar todos os produtos, quando eu clicar no alterar, os preços mínimos de todos os produtos serão alterados, independente da marcação que eu tenho aqui. Ou seja, esse campo aqui também vai ser alterado automaticamente. Se eu desmarcar todos os produtos, aquele campo da tabela de produtos também vai ser desmarcado. Consequentemente, não terei nenhuma alteração no preço mínimo de venda. Bom, feitas as alterações que eu quero fazer aqui, eu vou clicar no botão alterar, que vai fazer a alteração de acordo com o que eu informei. No caso de um grupo subgrupo que não existe, eu vou clicar no botão incluir e ele vai incluir esse grupo subgrupo. Uma outra forma de selecionar aqui os grupos subgrupos, ao invés de digitar aqui o código do grupo subgrupo, eu vim aqui selecionar aqui um subgrupo, por exemplo, aqui pneus de trator, clico aqui o Enter, automaticamente ele já vai lá para cima. Bom, sempre lembrando que você pode consultar aqui também, nessa tela, se eu clicar aqui, a ajuda do Datacar, vai vir aqui também um descritivo dessa tela com todas as informações que a gente falou agora. Eu posso tanto clicar aqui, como apertar a tecla F1. Obrigado por ter assistido o vídeo e até a próxima.